Galera, a gente já tem no canal um vídeo bastante completo sobre como está God of War no PC. Fizemos testes em vários perfis de hardware, comparamos com como ele está rodando versus o PlayStation 4. Aqui, o objetivo é trazer um tutorial mais completo sobre que tipo de componentes você precisa para rodar, desde qual é o processador que aguenta bem o game, qual é a placa de vídeo que vai entregar uma boa qualidade gráfica e também, dependendo de qual é o seu objetivo em resolução e qualidade gráfica, qual é o tipo de hardware que você vai usar. E claro, fizemos do estilo Adrenaline de resolver as coisas, tem um monte de teste, tipo, tem muito teste. E uma boa quantidade de processadores e placas de vídeo testadas. Eu não fiz as contas antes de começar o vídeo, mas provavelmente no título do conteúdo vai estar. Vocês no futuro sabem, nem eu sei. Mas vamos lá, partiu ver os nossos testes. SSD Kingston NV1. Acelere o seu PC com esse armazenamento super rápido em NVMe, com velocidades até 4 vezes mais rápidas que um SSD SATA e capacidade de armazenamento de até 2 TB. Tudo em um formato mais compacto, fácil de ser instalado até mesmo em um notebook. Mais detalhes no link na descrição do vídeo. Bom, antes de a gente cair nos nossos resultados e vários gráficos, sempre aquele espacinho para pedir uma ajudinha de vocês. Quem não se inscreveu, se inscreva. Dá trabalho tudo isso aqui, e com certeza vocês se inscreverem ou também compartilhar esse conteúdo nos ajuda muito a continuar criando grandes quantidades de barras na tela de vocês. Por algum motivo a galera curte barras, porque na verdade vocês já vão ver o quanto elas vão ser úteis ao longo desse vídeo, e sim, benchmarks são importantes. Mas vamos lá, nós temos um conjunto de testes em múltiplas resoluções, em múltiplas qualidades gráficas, com grandes quantidades de placas de vídeo e também processadores, e com isso a gente consegue ter claramente uma visão de qual é o hardware que vocês precisam para conseguir jogar bem God of War. Outra coisa que a gente testou foi dar uma olhada na placa de vídeo de entrada, que o jogo recomenda como a placa mínima. Só que a gente deixou escapar um detalhe. A gente colocou a GTX 960 para rodar e não conseguiu de jeito nenhum rodar bem o game. Então, se vocês forem vendo nas nossas tentativas, a gente faz ajuste, não consegue. Muito stuttering, muita dificuldade de manter o jogo rodando perto da faixa dos 30, mesmo reduzindo muito a qualidade, colocando FSR, reduzindo a resolução, muito stuttering. É porque a gente tinha batido o olho muito rápido e não viu que a desenvolvedora estava recomendando a GTX 960 de 4 GB. E distraidamente a gente foi lá e colocou a nossa GTX 960 de 2 GB. E ficou bastante claro, galera, uma notícia muito importante. Se sua placa de vídeo tem 2 GB, boa sorte. Tá muito difícil rodar em 2 GB. Então, a 960 tem um chip que tem performance, principalmente baseado nos resultados da 1050 Ti, do gráfico Vega integrado, a gente sabe que dá para buscar algum nível de qualidade gráfica que mantenha mais de 30 FPS, mas com 2 GB de VRAM, a gente tem stuttering atrás de stuttering, não consegue manter o game estável. Se sua placa de vídeo tem 2 GB, eu realmente acho um pouco provável que você vai conseguir jogar o game, pelo menos um bom nível de estabilidade. Então, nossa primeira rodada de testes é a galera que tá com... Bom, tá difícil comprar placa de vídeo por conta dos preços, então nós fizemos uma rodada de gráficos de baixa performance na resolução HD qualidade mínima. É o que a gente conseguiu legal rodar no PC, nosso PC da crise, o codinome PC da crise, o nosso gráfico integrado Vega 7 do AMD Ryzen 5600G. Então já temos imagens disso, mostramos no vídeo anterior sobre God of War, como que ele rodou no PC da crise, e ele roda legal. Ele consegue rodar Você pode pôr em Full HD e usar o FSR para renderizar numa resolução menor, e usando o preset do original em algumas coisas e outras coisas, no mínimo até que ele roda bem. E um dos motivos que é possível jogar é visível no gráfico, apesar de ele estar lá embaixo, ele tem uma média de 30 frames, que é ok, ou seja, de vez em quando ele roda abaixo disso, e também ele tem um 1% que não é tão ruim, é 20%. Então, por exemplo, as quedas não são tão bruscas, e aqui é um momento importante a gente discutir o benchmark, o que é o trecho que a gente está usando nesses comparativos. Então, eu usei de referência um trecho mais ou menos no começo do jogo, em que nós temos uma primeira parte em que caminhamos por um trecho que é muito pesado em VGA, muito pesado mesmo, ele é um dos trechos mais pesados que eu vi, uma das maiores quedas de frames acontecem ali, então o próprio 5600G com seus gráficos integrados roda esse trecho uns 24, 25 FPS, é um dos piores momentos dele, seguido por um trecho de conversa entre personagens no ambiente interno que roda melhor. Então costuma subir a taxa de quadros e a variação tem dado os valores que eu tenho visto jogando. Então ele me pareceu um trecho bem representativo de trechos relativamente leves e relativamente pesados do game. Então, nós temos uma média de 29, ou seja, ele não conseguiu manter 30.
Mas o 1% não está tão baixo, ou seja, o 1%, a técnica do percentil nos ajuda a agrupar momentos em que a gente tem quedas de FPS, e esses 20 FPS no 1% quer dizer que 99% do tempo ele rodou com 20 FPS ou mais. A taxa de quadros foi suficiente, a taxa que os quadros foram feitos, né, os milissegundos deles eram suficientes para 20 FPS ou mais. Ou seja, não é perfeito, mas 20 quadros eu ainda estou enxergando o movimento, digamos assim. Não é tão mal. E outra coisa que ajuda é que a diferença entre 1% e a média não é muito grande, ou seja, quando você tem uma média e 1% relativamente próximos, isso quer dizer que as reduções de performance elas não são tão bruscas nem tão grandes comparados com a média. Então, não é muito 20 FPS, mas ao mesmo tempo a gente está meio que jogando a 30 de média, então quando cai, não cai tão feio. É mais fácil vocês olharem o que eu estou falando, nesses trechos que rodam a 24 e 25 versus trechos a 30, para perceberem que a diferença não é tão grande assim e aí não é tão desconfortável. Subindo aqui, nós rapidamente temos os hardwares conseguindo rodar legal. Então, por exemplo, a 1050 Ti já vai entregar quase 60 frames com 1% em 45, ou seja, mesmo uma 1050 Ti, se você está querendo rodar na faixa dos 60 frames, se você jogar em HD qualidade mínima, você consegue jogar. Não é provavelmente como eu indicaria, a gente já vai ver a próxima configuração gráfica. E aqui tem uma galera que eu coloquei mais de referência, 1060, 570, 1650, 580. Em geral, elas já começam a entregar muitos quadros, então não faz tanto sentido elas serem jogadas nessa configuração aqui. Elas estão sobrando para esse setup. Então, hora de a gente aumentar a configuração gráfica. Bom, aqui na configuração Full HD e trazendo para o médio, ou como o jogo chama, o preset original, a gente vê um conjunto de placas intermediárias se saindo com um bom nível de desempenho. Então, por exemplo, as 1050 Ti ela rodou com média de 33 com mínimos de 28. Então ela tem uma certa dificuldade em manter os 30 frames, a média dela, principalmente de 28 ali, 1% cai um pouco abaixo dos 30 FPS, mas talvez se você fizer um ajuste em qualidade em Full HD, qualidade média e usar o FSR, por exemplo, em modo ultra qualidade, é possível que você consiga 30 FPS constantes e uma qualidade gráfica legal. O preset do médio em Full HD, especialmente se você não abusar do FSR, estou confiante que ele vai rodar bem. E a 570, 1650, 1060 e a 580 está numa balada ali de quase entre 45 e 50 frames, ou seja, se você fizer um ajuste, talvez de novo usar o FSR para buscar mais próximo dos 60, você consiga um bom nível de qualidade. Eu experimentei a 1060 e fiz um ajuste ali na qualidade média e colocando o FSR no modo qualidade, a gente já tem um gameplay bem fixo na casa dos 60, bem próximo, ou se você prefere, faz questão aí de mais qualidade gráfica, o FSR dá uma leve perda na definição, você pode, por exemplo, mirar em qualidade alta e mirar mais próximo dos 30 frames, mas eu gostei do resultado de você jogar em qualidade média com um gameplay mais próximo dos 60 frames, qualidade gráfica tá legal, galera da 1060 e da 580, esse é um jogo que vocês ainda vão conseguir jogar com um bom nível de qualidade e um bom nível de performance. E a 1070 nos dá uma ideia de como essa é uma placa que está envelhecendo legal, então tipo, ela já tem um bom tempo de mercado, ela ainda dá conta aí de uma qualidade média, com tranquilidade em Full HD, e inclusive taxas maiores. Então, nosso próximo teste, agora olhando o Full HD em qualidade Ultra, aqui a 580 e a 1060 rodam, mas veja como elas têm uma média na faixa dos 35, a 580 deu bastante stuttering, então vê que o 1% dela já foi para 16, não é uma boa configuração para ela já está começando a ter dificuldades para rodar o teste, a 1060 ficou um pouco mais estável, mas também não consegue manter 30, então talvez aqui seja um bom cenário, qualidade alta, 30 frames elas teriam conseguido relativamente estável, Ultra você já pediu demais delas. E aqui temos uma balada, a 1070 conseguiu 48 frames, então talvez se você tivesse parado no preset alto ao invés do Ultra, ela já estaria bem próximo de 60 frames e estaria rodando o game muito bem. E subindo aqui, nós já temos inclusive entre a 1070 e a 2060 aqui, já tem uma boa galera ali das 1660, 1660 Super, então se vocês estão na dúvida, provavelmente é aqui. Full HD qualidade alta é o bom nível de performance para você jogar com essas placas. E subindo, nós temos então a 2060 e a RX 6600, elas conseguem chegar no patamar dos 60 frames. Então, se você quiser jogar no Ultra, 1080p, essas duas placas estão conseguindo entregar isso. E acima delas eu já acho, como por exemplo a 3060, que você não deveria necessariamente mirar em Full HD. A mesma 2060 talvez e a 6600 dê para você cogitar
o Quad HD. Só que aí vem um ponto importante. Então, se a gente aumenta a resolução e depois temos placas sobrando muito, tipo a 3060 ou 6700, a 5700, a RX 5700 XT também se saiu super bem. É uma placa que está envelhecendo bem, conseguiu Full HD sobrando. Quando a gente sobe para o Quad HD, aí vem um ponto em que, por exemplo, para 2060 e RX 6600, elas fazem 43 e 46 de média. Não tão mal, e vê que 1% delas está indicando que elas não estão dando muito stuttering, elas estão relativamente estáveis na performance. Aqui é o momento do DLSS e o FSR brilharem. Então você pode pegar e habilitar o FSR, no caso da Radeon, ou o DLSS na RTX 2060, pôr no modo de alta qualidade deles. Então pode ser qualidade, pode ser ultra qualidade, pode ser no máximo equilibrado. Você vai conseguir algo próximo de 60 frames potencialmente nessas placas jogando em Quad HD. Então, e aqui está no Ultra, você pode fazer tudo isso e pôr o jogo na qualidade alta ao invés de Ultra. E o resultado vai ser uma boa taxa de quadros e uma qualidade gráfica bem interessante. E a 3060 ela já está quase pegando 60 de média. Aqui é o momento de também, não necessariamente por tudo no Ultra, pôr em qualidade alta, que já vai ficar muito bom o game. E se precisar habilitar o DLSS, mas talvez você nem precise e já jogue em Quad HD em uma qualidade bem legal, qualidade alta, sem problemas. E 6700 XT e 3060 Ti são as duas placas da placa da AMD e a placa da NVIDIA, referência para Quad HD, para você colocar o negócio todo no Ultra e mandar ver. Elas já fazem uma média de 60 quadros, só que eu realmente recomendo vocês darem uma olhada se o FSR no modo qualidade e o DLSS no modo qualidade não vale a pena habilitar, porque se você habilitar eles, não vê a qualidade visivelmente mudar, se você acha que para você tá bom, liga esses dois filtros, ganha mais frames, joga numa taxa mais alta. Você não está perdendo qualidade, né? Mas FPS são bem-vindos. Eu acho que tem potencial do DLSS e o FSR entregarem em Quad HD qualidade, modo qualidade, um resultado que agrade bastante gente. E aí nós temos também... agora que eu percebi que tem uma 6900 XT cadastrada aqui, mas a gente não rodou os testes nela. Então ignore essa parte do gráfico. Mas a 6800 e a 3090 sim fazem sentido, são os resultados delas mesmo, mas essas placas na real são placas de 4K. Então, até coloquei elas aqui, mas elas realmente estão começando a passar dos 80 frames. Estão indo para os 100 frames, ou seja, talvez Quad HD tá muito fácil para elas, basicamente. Em 4K, claro, as coisas começam a apertar bastante, então somente testei a 6800 XT e a 3090, como a gente já mostrou no vídeo anterior do God of War, a 3090 pega 80 frames em Ultra 4K, e a 6800 também saiu, uma placa que saiu muito bem, deu uma média de 60 frames com 1% ali na casa de 51, ou seja, nos momentos que ela perde um pouco de performance, a maior parte do tempo ela mantém um nível muito próximo da média, então os tempos de quadro são bem estáveis. O que eu levaria em consideração aqui é que essas placas têm muito potencial de tirar bons resultados do FSR e do DLSS. Então, no caso da AMD, você liga o FSR em modo qualidade, vai ganhar uns frames ali, vai rodar numa média de uns 80, vai conseguir um bom ganho de performance. Inclusive, o FSR ele não costuma sair muito diferente da resolução nativa. Então, por exemplo, no modo... Se você pôr no modo ali equilibrado, se eu não me engano, você já vai renderizar em algo próximo do Quad HD, o FSR no modo equilibrado, então ela deve entregar uma performance parecida com o que ela entregaria em Quad HD. Então vai ficar ali na faixa de uns 80, 90 frames. Enquanto que com o DLSS habilitado, a 3090 a gente já mostrou no vídeo anterior, ela chega próximo dos 120 frames sem dificuldade. E a dúvida é, e os outros hardwares que precisam de uma ajudinha, como é que eles se saem? Então, no caso do DLSS, nós temos até a 2060 começando a entregar uma média de uns 45 frames. Então, se você quer jogar em 4K numa 2060, não é inviável, mas você provavelmente vai ter que mirar em algo fixo a 30 frames, por exemplo, ou parar de usar 4K no Ultra. Jogar no 4K qualidade alta, pode ser que você consiga uma taxa melhor. Enquanto que a 3060 e a 3060 Ti, as duas placas já têm um potencial de 4K qualidade alta, com o DLSS em modo desempenho, conseguir entregar uma taxa de quadros na faixa dos 60. A 3060 Ti, inclusive, está com folga, dá talvez manter 4K no Ultra com DLSS em desempenho. O resultado gráfico é bem interessante. A gente já testou no vídeo anterior do God of War, vocês podem ver no nosso comparativo DLSS em desempenho em 4K como objetivo final, até que entrega um resultado bastante respeitável.
Bom, e agora indo para o grande diferencial desse vídeo comparado com o anterior, a gente já tinha testado algumas placas de vídeo, mas aqui eu mostrei alguns resultados adicionais para vocês, mas a parte de processador a gente expandiu bastante. Então nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ali pelo 10º processador você já deve ter dado joinha nesse vídeo. 12 processadores ao total, em que a gente testou em qualidade baixa, resolução HD e qualidade baixa. O motivo para isso é a gente queria forçar o máximo de performance para o processador. Tipo, a placa de vídeo está 3080 Ti está bem entediada, que foi a placa que a gente mais usou para fazer esses comparativos, e ela, tipo, HD qualidade mínima, ela fica bem chateada quando você faz isso com ela. E os nossos resultados foram, quando a gente parte dos modelos mais potentes, aqui no topo do gráfico nós temos algo na faixa de uns 200 FPS em média. Então até ali o 5900X, o 12900K e o 2700K eles ficam com 200 FPS de média e eles chegam a pressionar, tá? A RTX 3080 Ti, quando a gente joga 200 FPS em qualidade mínima, ela ainda assim tá ali uns 80, 90% de uso em alguns trechos, tá? Então realmente a gente está empurrando o gargalo no processador, mas já estamos chegando a nível de taxa de quadros tão altas que até uma placa bem mal dimensionada, superdimensionada para o teste, está quase querendo não dar conta de continuar empurrando os processadores. 5800X e o 5600X, processadores entusiastas, estão empurrando aí na faixa de uns quase 200 FPS, estão rodando super bem. A galera intermediária também vai muito bem. Então o Ryzen 5 3600 entregou uma média de 140 frames, algo bem próximo também do Core i5 10400F. Então a galera que está com processador intermediário, vocês têm processador para empurrar esse jogo a 120 frames. E principalmente 1% tá legal. Vê que eles estão, o 1% do Core i5 está aí na faixa de 100, o do 3600 também, ou seja, estável, vocês não precisam se preocupar muito. Só que começa a me chamar a atenção que esses processadores intermediários em alguns momentos já aparecem com um uso bastante alto. Então, por exemplo, o 10400 já ficou ali na faixa de uns 80% de uso. Isso é bastante até para um processador de 6 núcleos e 12 threads. O God of War realmente está usando bastante threads. E agora chegamos na zona complexa, complicado encarar. Aqui nós já estamos se referindo a modelos que têm um pouco mais de dificuldade de rodar e aqueles que não vão conseguir rodar eventualmente. Indo para a parte de baixo da tabela, nós temos o Ryzen 3 3100 conseguindo entregar ainda quase 120 FPS de média. E agora a gente começa a ver o pessoal suando um pouquinho mais. Então, o Ryzen 5600AF ainda está saindo super bem. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade em rodar acima dos 60 frames. Inclusive, ele roda até numa faixa próxima dos 100. O uso dele já está começando a subir, a gente já vê que ele já está mais próximo de 100% de uso em todos os threads, mas ainda assim não está aquele 100% de uso de todos eles, então não está tão sobrecarregado e está entregando um excelente resultado. Se você travar 60, esse processador ainda vai entregar um resultado muito bom. Fico feliz de ver que ele está envelhecendo muito bem. E o nosso Core i3, sempre usado aí na série do PC baratinho, ele está indo super bem, está rodando na faixa dos 100 FPS, como vocês podem ver aqui. Mas lembra que eu disse para vocês ficarem meio de olho nessa relação entre 1% e a média e ver que ele está começando a ter uma diferença grande, tá? Com metade, 1% está ali em 50 FPS, que não é um número tão ruim, mas ele já está começando a sofrer um pouco mais. E o motivo é, quando a gente olha o jogo sendo rodado nessa configuração, ele está 100% de uso todos os threads o tempo todo. Os processadores 4.8, se você jogar esse jogo desbloqueado, estão sentindo bastante a carga nos vários threads. Então uma boa pedida é você travar 60. Então galera que tem Core i7 de várias gerações anteriores, tem bastante gente na configuração 4.8, vocês podem jogar tranquilo, travado a 60 ele não vai ter uma carga tão grande, 60% de uso em todos os threads. Agora se você desbloquear os quadros, deixar ele rodar 100 FPS, ele está começando a lotar seus threads. Isso influencia na estabilidade e é por isso que o nosso 1% não é tão legal. Ele já começa a ser, a diferença entre as barras começa a ser já bastante grande. O próprio Core i3 também já começa a mostrar isso, porque ele também, o Core i3 3100, porque ele também está rodando nessa configuração 4.8 e está começando a ser pesado para vários threads, querer rodar isso em altíssimas taxas. Um processador que já começou a entrar nessa situação de mais instabilidade de forma mais notável foi o Ryzen 3 3200G. Então ele não pegou uma média ruim, conseguiu 70 FPS de média, mas 1% dele também já está ali na faixa dos 35, já
indicando um pouco mais de instabilidade. E dá para jogar, mas como vocês podem perceber, o frame time já começa a balançar mais ao longo do gameplay, a gente já tem mais instabilidade. Então esse 3200G ele tem potencial de conseguir rodar relativamente estável, cravado a 60, mas ele já está começando a ficar bem sobrecarregado. Seus 4 núcleos e 4 threads, eles vão conseguir rodar o jogo a 60, mas já vão começar a dar umas engasgadinhas se começar a ter alguma coisa em segundo plano. E talvez você queira, se você começar a sentir que o jogo está desconfortável, travar a 50 ou a 45, mas acho que ele consegue 60 relativamente estável, se tiver um gráfico com performance para segurar isso também. A gente testou a Vega dele, não é muito diferente da Vega do Ryzen 5 5600G, então você consegue jogar em HD, qualidade mínima, buscando 30 frames, você não vai dar ruim. Então ele vai sobrar, para o gráfico integrado dele ele vai sobrar, pelo menos. E encerrando e começando a deixar essa tabela bem triste, começa a surgir a especificação mínima. O Ryzen 3 1200 é uma das especificações mínimas, a outra é no Core i5 2500K, que a gente não tem. Aí a gente pegou 3500K e ligou e não deu vídeo, e a gente se irritou muito, e a gente desistiu. Tá difícil dar boot numa plataforma tá um pouquinho oxidada, com umas DDR que faz tempo que a gente não usa, a gente desistiu. Mas o Ryzen 3 1200, esse funcionou, e agora a gente sabe como ele roda e é mal. A resposta é mal. Então, o processador mínimo recomendado pela desenvolvedora é um processador que já começa a ter 1% bastante baixo. Olha como ele fez média de 62, o que faz nos indicar que é bom. Só que 1% dele está em 20. Ele está no mesmo 1% da Vega rodando o game. Qualidade mínima. Lembra lá em cima? Pera aí, cadê? 1% dele está do nível do gráfico integrado do 5600G. Com aquele lance que eu falei, uma coisa é quando a média e 1% são mais próximos, mas não é o caso. Então, se eu deslizo aqui lá pro fim do artigo, aqui, vê que a média é 51 e 1% é 12. Desculpa, esse é o Athlon. Vai ficar assim, as coisas vão piorar. A média do 1200 é 62, mas 1% é 20, então o resultado é um gameplay bem complicado se você deixar os quadros destravados. Se você tem uma placa de vídeo que empurra muitos quadros, o 1200 não segura esses muitos quadros e o resultado é uma linha de frame time muito instável. Então o ideal é você travar, o caminho acaba sendo você travar a 30. Travado a 30, esse Ryzen vai entregar um gameplay bem estável, não está sobrando muita margem, mas ele aguenta. O que não é o caso do Athlon. Então, no nosso último teste, a gente testou um Athlon porque, claro que a gente testou um Athlon. Por que não? Tipo, óbvio que a gente ia testar um processador que não é só para ver o jogo rodando com problemas. A média é 51, o que é surpreendente, mas 1% deu 12 FPS e só vocês olhando na tela, o benchmark rodando, tipo, isso é uma média de 51 quadros, mas com 1% muito baixo. É exatamente isso que acontece. Fica extremamente instável. A ilusão de movimento é muito problemática. Se você for olhar por tempo bastante, vai dar dor de cabeça. E mesmo que a gente trave a 30, a gente tentou, ele roda na maior parte do tempo a 30, mas ele fica constantemente dando uns tequinhos ali no frame time, fica dando uns frames ali meio ruim, e o resultado é que, mano, não foi hoje para esse dual core. Se você tem um dual core, eu acho que você está junto com a galera dos 2 GB não jogando God of War, ou a menos se vocês se odeiam ou se vocês acham legal o stuttering, talvez sim, mas infelizmente God of War não deu. Bom, galera, espero que esses vários resultados aqui tenham ajudado vocês. Se vocês quiserem ver esses gráficos, vão estar lá no adrenaline.com.br, então vocês conseguem ver todos esses benchmarks rodados bonitinhos por lá, então não deixe de dar uma conferida se está na dúvida, quer ver se com mais detalhes esses testes, vocês podem ver cada um deles. Quem sabe a gente atualize uns outros hardware aí, se der tempo ao longo da semana, pode ser que apareça mais algumas coisinhas nesses gráficos. Então dá uma conferida por lá para ver se a gente não deu uma atualizada, não colocou mais alguns componentes. E nós nos vemos, galera, no próximo vídeo. Tchau, tchau!